Saudações, está no ar a quarta edição da semana e, por sinal, a segunda do ano 2025 do Jornal da Noite aqui na MBC-TV. Seja muito bem-vindo. O Conselho Constitucional confirmou nesta quinta-feira, 2 de janeiro, que Daniel Chapo, vencedor das últimas eleições gerais, será empossado como novo presidente da República a 15 de janeiro de 2025. A confirmação foi feita por meio da deliberação número 1/CC/2025, na qual a instituição, sob a liderança de Lúcia Ribeiro, anunciou oficialmente a data da cerimónia de investidura, que marcará a sucessão de Filipe Nyusi na Ponta Vermelha. Seguimos com outras notícias. O jornalista e ativista Zito do Rosário afirma que há intenção dos manifestantes fazerem golpe de Estado, mesmo sem orientação clara de Venâncio Mondlane. Em relação à segurança durante as manifestações, do Rosário afirma que a autarquia de Climane coloca nas principais vias autocarros militares para assegurar a circulação normal de pessoas e bens, de modo a proteger as infraestruturas municipais. Problemas velhos transferidos para o ano novo. Quelimane é tido como um dos maiores focos quando se trata das manifestações que decorrem desde o dia 21 de outubro de 2024. Para permitir a livre circulação de pessoas e bens, as autoridades colocaram escolta militar mesmo em dia de aparente relaxamento. Quem descreve é o jornalista e ativista político Zito Othumane. No troço que faz de Climane até Mocuba, a 100 km, 110, é uma escolta militar que é para permitir a passagem de autocarros, principalmente no traçado Climane-Nampula, porque o que se registrou nas últimas semanas é que existiram mais de 10 a 20 paragens obrigatórias onde os cidadãos não permitiam que viaturas continuassem o trajeto. Reporta-se também situações de extorsão a essas pessoas, então houve essa decisão. O rumo alcançado pelas manifestações, com especial destaque para pilhagem e vandalização de bens públicos e privados, leva o Othumane a considerar que Venâncio Mondlane perdeu o controle da situação e há intenções claras dos cidadãos por si só criarem um plano para o golpe de Estado. Portanto, não está a ser ouvido por uma razão. As pessoas já estão totalmente esgotadas, já visualizaram que a via legal, a via jurídica para resolver o seu problema, que são as questões de não concordância com os resultados ou outra, ela não funciona. Por isso, não é difícil hoje nas redes sociais de Moçambique encontrar pessoas a dizerem claramente de que não, nós temos que criar um plano para retirar o partido do poder, porque o Estado moçambicano, representado pelo Conselho Constitucional, esvaziou, retirou o poder que reside no povo, de acordo com a nossa própria Constituição, e ela outorgou-se o direito de decidir sobre o destino do país sem ouvir aqueles que devem ser ouvidos, que naturalmente são os cidadãos. Recorde-se que Venâncio Mondlane anunciará nesta quinta-feira a última fase das manifestações, a chamada ponta de lança. Demanda de atendimento nas enfermarias de ortopedia e medicina pressionou os profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo durante a quadra festiva. Segundo o diretor do Serviço de Urgências e porta-voz do HCM, Dino Lopes, os feridos vítimas das manifestações são a atual preocupação do maior hospital do país. Temos uma taxa de 950, taxa de ocupação, a nossa capacidade é de 1.500. Mas há um porém, há serviços que estão sobrecarregados, ainda os mesmos que nós referenciamos nos últimos dias, que é o departamento de ortopedia. Neste momento, o departamento de ortopedia está com todas as enfermarias lotadas, pelo que alguns pacientes estão no departamento de pediatria, todas as crianças vítimas de trauma que deveriam estar no departamento de ortopedia, agora se encontram no departamento de pediatria. E também temos pacientes que se encontram no serviço de urologia, também pertencentes ao departamento de ortopedia, dada a superlotação desse departamento. O outro departamento que está superlotado é o departamento de medicina. Devido à elevada procura dos doentes com doenças gerais, complicações, a diabetes, hipertensão, entre outras condições, e doentes que descompensaram, que durante as manifestações deviam se fazer presente nas consultas, não conseguiram as consultas, tiveram escassez de medicamento e complicaram, neste caso, procuraram
as nossas unidades sanitárias, não só o Hospital Central, como as unidades periféricas do Grande Maputo, e esses, por sua vez, foram transferidos para nós, e neste caso o Departamento de Medicina está superlotado também. Não temos situação de camas extras, mas na medida que eles vão dando alta, vão conseguindo colocar outros doentes nas camas, mas está superlotado. Ainda nos ressentimos de verdade com a falta de sangue. Temos um estoque de 185 unidades de concentrado de globos e outros derivados de sangue temos quantidade suficiente. Por isso, ainda repito que estamos muito além daquilo que tem sido o nosso estoque para igual período em relação ao ano passado. Apelamos ainda à população para quem puder se fazer presente no Hospital Central, de segunda a sexta, das 7 às 17, para proceder com a doação de sangue. A empresária brasileira Samantha Lemos, que viu incendiada a sua fábrica de produção de farinha de milho no município da Matola durante as manifestações, diz que não tem planos a curto e médio prazos de voltar a investir em Moçambique devido ao clima de insegurança instalado. Samantha Lemos repudia a destruição de património sob pretexto de manifestações. Depois de ver o seu empreendimento de produção de farinha de milho saqueado e queimado na cidade da Matola, província de Maputo, durante os protestos pós-eleitorais, a empresária brasileira Samantha Lemos disse em entrevista à Voz da América que não existe a possibilidade de reconstrução da fábrica. Fábrica não existe e, infelizmente, não há mínima possibilidade de reconstrução, não é? A não ser que utilize só, considere apenas o espaço. Infelizmente, ela foi completamente incendiada e não foi incendiada de uma maneira como as outras, não é? Eles entraram, voltaram, saíram e voltaram 3 vezes, não é? A polícia abandonou o posto, coincidentemente, alguns minutos antes deles invadirem. Então, dá a entender que a polícia sabia do que ia acontecer. Com a destruição de infraestruturas econômicas, a empresária prevê um crescimento significativo do desemprego e um retrocesso para o país. Eles entrarão na soma, porque assim, antes das manifestações, nós já contávamos com um desemprego de 60%, não é? Isso por baixo, tá? Daquilo que era declarado pelo governo. E as previsões aí é que subam para 80%. Okay? Então, esses trabalhadores, infelizmente, entrarão aí nessa estatística, serão mais um número nessa estatística, infelizmente, e a sociedade perderá imensamente. Por considerar Moçambique um país do futuro, Samantha Lemos deixa um apelo. Digo sempre, Moçambique é o país do futuro. Todos nós sabemos disso. Mas é importante saber separar as coisas e não destruir aquilo que já existe, aquilo que já foi conquistado. Podem manifestar, podem lutar, sem dúvida alguma é o vosso direito. Mas destruir aquilo que já existe será um grande retrocesso para a sociedade. A referida fábrica, denominada Tecnomill, produzia farinha de milho há mais de 8 anos e contava com 150 trabalhadores. O economista Egas Daniel diz que o governo deve tomar medidas mais arrojadas em 2025 para minimizar os efeitos negativos das manifestações na economia nacional. Já o economista empresário Muzila Nyatsave espera que o ano 2025 o governo tenha políticas econômicas viradas para o setor produtivo como forma de acabar com as assimetrias no país. O crescimento econômico do país para o ano 2025 foi revisto em baixa pelas instituições financeiras internacionais devido à instabilidade política que Moçambique está mergulhado desde o dia 21 de outubro de 2024. O economista Egas Daniel disse à MBC TV que no ano 2025 o país poderá enfrentar consequências da crise pós-eleitoral de 2024. Para 2025, o choque todo é absorvido logo no início e se prolongar este contexto de tensão, significa que pode-se arruinar, de facto, de todas as formas possíveis, o desempenho econômico de 2025. Por outro lado,
o economista insta o próximo governo a implementar políticas econômicas que possam incentivar novos investimentos no país. Aquelas empresas e aqueles setores que foram afetados severamente pelas manifestações, dar apoio fiscal, fazendo certas concessões do ponto de vista fiscal, isentando certos impostos, isentando certas taxas. Por sua vez, o economista e empresário Muzila Nyanzav espera que neste 2025 o governo crie condições para o setor produtivo com vista a acabar com as assimetrias sociais entre os moçambicanos. Definitivamente, o primeiro é a prioridade em relação ao setor produtivo. Temos que usar isto como uma prioridade para investir no setor produtivo. Falo principalmente da agricultura, da pequena indústria, que estes sim é que vão alavancar a economia, vão ocupar gente com menores skills de produção, mas vai ocupar gente em termos de criação de emprego. Temos que ser mais criativos mesmo, porque aqui o que é necessário é aumentar a produção e garantir que a maior parte da nossa população, particularmente jovem, com poucos skills, tenham possibilidade de emprego e tenham renda. O governo de Moçambique estima que o crescimento econômico para 2025 seja de 0,7 pontos percentuais abaixo da capacidade do país devido aos eventos climáticos e às manifestações que culminaram com a paralisação da atividade econômica. O Banco de Moçambique e a Associação Moçambicana de Bancos fixaram em 19% a prime rate que irá vigorar nas instituições de crédito durante o presente mês de janeiro. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias que marcam a atualidade nacional e internacional logo a seguir ao breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Vem aí. Aqui na MBC TV. Campanha promo de publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Mais uma vez, muito boa noite. Estamos de volta ao segundo e último bloco desta edição de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Através de um comunicado de imprensa, o Serviço Nacional Penitenciário divulgou a identidade dos fugitivos e pede a colaboração da população na partilha de informação, caso saiba do paradeiro, portanto, de indivíduos suspeitos. O SERNAP diz que já foram recapturados 322 reclusos dos 1.534 que se puseram em fuga a 25 de dezembro passado. Foi através deste comunicado de imprensa publicado nesta quinta-feira que o Serviço Nacional Penitenciário garantiu que está a efetuar diligências em coordenação com as Forças de Defesa e Segurança com vista à recaptura dos 1.534 evadidos dos estabelecimentos penitenciários de máxima segurança da Machava, na província de Maputo. De acordo com o comunicado, os reclusos evadidos estavam a cumprir penas por diversos crimes, incluindo ações conexas ao terrorismo, homicídio, roubo, tráfico de drogas e outros delitos graves, e as sentenças variam de 5 a 25 anos de prisão. Face a esta situação, o SERNAP diz que está em colaboração estreita com outras forças a realizar operações de busca intensiva para capturar os fugitivos, tendo ao momento recapturado
322 reclusos. Por outro lado, o SERNAP apela à população a fornecer informações que possam ajudar na recaptura dos reclusos evadidos, contactando as esquadras mais próximas e outras subunidades policiais. No mesmo comunicado, o Serviço Nacional Penitenciário anexou a lista de identificação dos reclusos que até ao momento estão fugitivos. Entretanto, 8 organizações da sociedade civil moçambicana exigem a criação de uma comissão independente para investigar o assassinato de reclusos no estabelecimento penitenciário de Maputo. Ademais, o grupo apela aos ministros Helena Kida e Pascoal Ronda, ao comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, e ao diretor do SERNAP, António Maurice, que coloquem seus cargos à disposição como forma respeitosa de considerar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de que Moçambique é signatário. Foi através destas imagens postas a circular nas redes sociais que, em pleno Natal de 2024, o país e o mundo ficaram a saber sobre a invasão de mais de 1.500 reclusos no estabelecimento penitenciário de Maputo e estabelecimento penitenciário de máxima segurança. Esforços imediatos foram acionados para recuperar alguns dos fugitivos. Entretanto, foram reportados cerca de 50 mortes em circunstâncias pouco esclarecidas. As declarações à imprensa dos gestores do sistema penitenciário é tida como irresponsável e falaciosa. As autoridades dizem que o assassinato de dezenas de reclusos ocorreu durante a confrontação entre os invadidos e os guardas do estabelecimento penitenciário de Maputo e do estabelecimento penitenciário de máxima segurança, mais conhecida por BO. E acrescentaram que outras mortes ocorreram durante a perseguição de reclusos, liderada pelas Forças de Defesa e Segurança. Trata-se de uma justificação irresponsável, porquanto vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram reclusos mortos a tiro depois de terem sido capturados e submetidos a tratamentos cruéis e desumanos. Os vídeos revelam de forma inequívoca que as execuções tiveram lugar nos estabelecimentos penitenciários e foram premeditadas e executadas com requintes de crueldade. É neste contexto que um grupo de organizações da sociedade civil quer ver criada uma comissão de inquérito paralela ao governo para aferir as causas da evasão e morte dos reclusos. As organizações subscritoras exigem uma investigação conduzida por uma comissão independente para apurar as causas da invasão dos reclusos, dadas as divergências insanáveis que resultam das explicações dadas pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, e pelo Comandante-Geral da PRM, e mais importante ainda, a investigação deve apurar as circunstâncias em que os reclusos foram executados com vista à responsabilização dos autores morais e materiais desta carnificina. Referem o Centro de Integridade Pública, Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Plataforma Decide, Observatório das Mulheres, MISA Moçambique, Fórum da Sociedade Civil para os Direitos das Crianças e Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil defendem que, pela gravidade dos factos, os titulares dos serviços penitenciários devem assumir as consequências políticas, colocando os seus lugares à disposição para honrar o fato de Moçambique ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Banco de Moçambique e a Associação Moçambicana de Bancos fixaram em 19% a prime rate que irá vigorar nas instituições de crédito durante o presente mês de janeiro, representando uma redução em relação ao mês de dezembro, que esteve fixada em 19,7%. Esta taxa do sistema financeiro moçambicano é a única que serve de referência para as operações de crédito de taxa de juro variável.
De acordo com este comunicado da Associação Moçambicana de Bancos, emitido a 31 de dezembro de 2024, o Banco de Moçambique e a Associação Moçambicana de Bancos fixaram em 19% a prime rate que irá vigorar nas instituições de crédito durante o presente mês de janeiro, representando uma redução em relação ao mês de dezembro, que esteve fixada em 19,7%. A taxa de juro de referência aplica-se às operações de crédito contratualizadas entre as instituições de crédito, sociedades financeiras e clientes, acrescida a uma margem que é adicionada ou subtraída mediante a análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em concreto. O mesmo documento explica ainda que o indexante único calculado mensalmente pelo Banco de Moçambique está fixado em 12,80% contra os anteriores 13,50% de dezembro. O indexante único é a taxa média medida pelo volume das operações efetuadas no mercado monetário interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil, nomeadamente as operações à taxa de juro de política monetária, taxa MIMO, entre o Banco de Moçambique e os bancos comerciais. O comunicado refere que o acordo sobre o indexante único do sistema bancário moçambicano visa promover uma maior transparência no processo de fixação das taxas de juros variáveis no mercado e melhorar o mecanismo de transmissão da política monetária. A criação da Prime Rate foi acordada em 2017 entre o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos para eliminar a proliferação de taxas de referência no custo do dinheiro. Está interrompida a passagem de gás russo pelo território ucraniano após o término do contrato entre o sistema de transporte de gás da Ucrânia e a empresa de energia russa Gazprom. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a medida visa manter a Rússia longe da Europa. A Ucrânia suspendeu nesta quarta-feira o transporte de gás natural russo que alimenta grande parte dos países da União Europeia através do seu território, como tinha avisado, no âmbito do fim do contrato entre o sistema de transporte de gás da Ucrânia e a empresa de energia russa Gazprom. O acordo de interação entre a GTS e a Gazprom para pontos físicos de interligação entre os sistemas de transporte de gás da Ucrânia e da Rússia expirou na manhã desta quarta-feira, 1 de janeiro. Conforme noticiado pela Euronews, o contrato de fornecimento de gás era uma fonte de receitas multimilionárias para a Rússia, que permitia à empresa Gazprom exportar para a Áustria, a Hungria, a Eslováquia e a Moldova, valendo um encaixe de receitas em cerca de 700 milhões de dólares por ano. A decisão do término do contrato foi explicada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky numa declaração feita em Bruxelas a 19 de novembro, quando disse recusar que a Rússia continue a ganhar milhões enquanto mantém uma política de agressão sangrenta ao país, tendo dito ainda que é importante para que a Europa se afaste da Rússia. A Rússia garantiu, no entanto, que vai sobreviver ao encerramento da passagem do seu gás pela Ucrânia. Para a Europa, a perda do fornecimento de gás russo barato contribui para uma grande desaceleração econômica, um aumento na inflação e um agravamento do custo de vida. Refira-se que a Gazprom, que já foi a maior exportadora de gás do mundo, registrou um prejuízo de cerca de 6,7 mil milhões de dólares em 2023, naquele que foi o seu primeiro ano sem lucros desde 1999. A União Europeia tem vindo a intensificar os esforços para reduzir a dependência da energia russa desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Seguimos com a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas. Está completa a informação que preparamos especialmente a pensar em si para esta quinta-feira, segunda edição do ano 2025 do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Até amanhã às 20 horas. Até lá, fique bem. Tenha a continuação de uma boa semana na nossa companhia.